Saravá, axé, bênçãos de paz, de luz, de energias positivas. Eu sou Aramati, discípulo de mestre Munici de Arapiaga, sacerdote do Templo da Estrela Azulada do Caboclo Araribóia, situado aqui na cidade de Taubaté, estado de São Paulo. Obrigado pela audiência de vocês aqui no canal. E hoje a gente vai falar de algo que eu já falei muito nesse canal, que é Exu. E muitos podem falar, mas você vai falar de novo de Exu, outra vez essa conversa de Exu? Pois é, Exu é um tema que não tem um ponto de fim. Você vai falar muito. Se eu tiver que falar de Exu aqui, eu vou ter que ficar, talvez, só falando de Exu e ainda não vou esgotar tudo que Exu representa, tudo que a função Exu é dentro do movimento umbandista. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa interessante dentro da nossa metodologia. Eu vou pegar uma notícia que saiu aqui no G1 em 11/4/2023, dizendo assim: proibida linha Exu. Prefeitura impõe restrições religiosas ao renovar alvará de terreiro de Umbanda em Minas Gerais. O documento ainda exige que som do atabaque seja mais baixo, proíbe a presença de menores de 14 anos, além da ingestão de bebidas alcoólicas. A situação repercutiu como intolerância religiosa e uma representação para o racismo religioso vai ser requerida na justiça contra a administração municipal da cidade de Caratinga, em Minas Gerais. Então aqui a gente tem a foto, né, da notícia, do alvará de fiscalização, né, onde diz aqui: proibido bebidas alcoólicas menores de 14 anos, sons de atabaque mais baixos, proibido linha de Exu, proibido embriaguez. Mais uma vez, os detratores da Umbanda usam Exu para demonizar o culto que a gente defende. Isso é um verdadeiro absurdo fazer um negócio desse. Isso já caiu, já houve várias manifestações, inclusive jurídicas, porque isso é contra a lei. A Constituição Federal garante liberdade de culto e rito. E se você vai proibir bebida alcoólica, você tem que proibir a missa. O padre toma vinho. Você vai ter que proibir uma série de religiões que usam o álcool como forma ritualística de louvar esse ou aquele, ou essa ou aquela divindade, melhor dizendo. Então fica muito difícil perceber e entender, melhor dizendo, o quanto ainda existe de preconceito contra as religiões afro-brasileiras, especificamente a Umbanda, nesse caso que eu estou abordando aqui, né? Quando você já morou do lado de um templo evangélico, eles têm dentro do culto deles, do rito deles, eles põem alto-falantes para fora e ficam até as 10, 11, meia-noite, 1h fazendo o seu ritual, incomodando todo mundo. Ninguém reclama. Por que a Umbanda tem que receber sempre a pecha de ser aquela que está sempre contrariando os interesses de todos? Isso é um processo absurdamente preconceituoso, né? E ainda mais com Exu, que representa, dentro de todo o processo de formação dos cultos afro-brasileiros, uma das entidades mais importantes, porque ela trabalha exatamente no plano terra-terra. De acordo com a escola da qual eu fui formado, a escola filosófica, a escola de síntese, preconizada por mestre Arapiaga, Exu é um guardião, é uma polícia de choque do mundo espiritual. É um ser que tem grande responsabilidade do processo evolutivo do planeta. Só que, por questões agora extremamente fora do contexto dessas pessoas, Exu foi associado ao demônio da mitologia greco-romana, até porque a religião do colonizador, a religião daquele que veio para cá trazendo a boa nova do cristianismo, considerava todos os outros que não eram cristãos como pagãos. E os negros, para poder conseguir desenvolver o seu processo devocional aos seus orixás, diga-se de passagem, eles vieram de África já com um culto totalmente estruturado, extremamente direcionado, formado, mas chegaram aqui e foram obrigados a se render ou morrer caso não aceitasse a religião do colonizador. Isso vale para os índios também.
E aí se associou, através do processo de sincretismo, os santos da Igreja Católica com os orixás, Oxóssi, São Sebastião, Ogum, São Jorge, o Guerreiro. Esses arquétipos aí todos foram associados. Aí chegou na hora de pegar Exu, ou de associar Exu a algum dos santos, o único que sobrou foi justamente o demônio, pelas características que os africanos trouxeram, por ser um ser contestador, por ser um orixá que era boca coletiva, falava por todos os orixás, por ser um orixá que era contra a mesmice, era contra o fluxo, ele era no contrafluxo. E evidentemente que para os católicos quem faz isso, o que é? Eu nem vou citar o que é para não dizer que eu sou satanista, né? E aí, meus caríssimos, a gente vê mais uma vez a Umbanda receber esse processo de demonização absurdo que entra ano, sai ano, isso continua. Há de se dizer que houve uma melhora substancial. Hoje existem pessoas, existem grupos dentro do nosso movimento, dentro das religiões afro-brasileiras, que contestam juridicamente isso. E hoje existe o que nós chamamos de racismo religioso. Por isso eu estou aqui dizendo e pedindo, denunciem isso. Muitos de nós têm medo de denunciar, porque a sanha dos evangélicos, e me perdoe aí aqueles que pensam o contrário, mas são só os evangélicos que são contra a Umbanda, alguns padres católicos também, que eu acho que perderam um pouco da razão, são contra, dentro de uma linha específica na linha carismática. Existem alguns padres que, lamentavelmente, são contra, não só as religiões afro-brasileiras, o espiritismo e tudo que, para eles, não siga a linha que eles entendem como correta. Senhores que são de uma verdade absoluta que não existe. Então, hoje existem leis, mas essas leis precisam ser provocadas, né? O sistema penal brasileiro precisa ser provocado, e mesmo com dificuldade, não desista, vá, reclame, insista em denunciar os abusos que nós, umbandistas, sofremos e passamos por queremos simplesmente professar a nossa fé de acordo com as tradições que acreditamos ser melhores para nós. Todos são livres, cada um pode seguir o caminho que queira, mas ninguém pode impedir o outro, nesse tempo de intolerância, em todos os aspectos, de cultuar e de professar a fé que lhe seja mais conveniente, né? É isso. Hoje eu quero agradecer mais uma vez a audiência, dizer que se você gostou desse bate-papo rápido aqui, dê o seu like, compartilhe esse nosso vídeo, porque nós vamos estar sempre aqui falando, opinando sobre as coisas da Umbanda, sobre as coisas da vida, que no fundo são as mesmas coisas. Um saravá de paz, de força, bênçãos de luz, luz na mente, paz no coração. Até a próxima. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, comente, se inscreva em nosso canal. E se você achou esse vídeo importante para outras pessoas, compartilhe, pois só assim esse trabalho poderá se ampliar. Nosso trabalho é gratuito e sempre será. Saravá, Axé.